faz muito sentido isso, ou seja, o livreiro vende livro impresso, é isso? Ou o livreiro pode vender livro digital também. Não sei se os livreiros que estão aqui pensam nisso. Não sei se uma coisa tem impacto na outra. O que eu sinto é que quando a gente disponibiliza com antecedência o livro digital antes do livro impresso, o livro impresso vai melhor. Então é sinal de que, de fato, o livro digital ele funciona como divulgação do livro impresso. Tem tantas possibilidades das editoras encontrarem seus discursos, porque a internet é um ruído constante. E você tem uma marca que é coesa, que dialoga com você, e aí seja uma newsletter, seja no canal do YouTube, isso ajuda você a criar essa relação. Claro que é um custo a mais, um custo que você não consegue necessariamente alocar para o livro, que é uma tendência de como que a gente faz o nosso marketing, etc. Mas essa é essencial para a gente, assim. No episódio do podcast do Publish News dessa semana, ouvimos uma das mesas do 5º encontro de editores, livreiros, distribuidores e gráficos, que aconteceu em maio, no Guarujá, no litoral de São Paulo. Escolhemos a conversa Tendências que já estão moldando o futuro do livro, com Daniel Lameira, fundador da editora Seiva, Rejane Dias, fundadora e gestora do Grupo Autêntica, com a mediação de Thalita Facchini. Eles conversam sobre as tendências emergentes no mercado editorial, destacando a importância de identificar sinais de mudança, adaptar estratégias de publicação e envolver comunidades de leitores na era digital. O podcast é oferecimento da MPB América Latina, Um Livro, Câmara Brasileira do Livro e Nielsen Book Data, referência mundial em dados que impulsionam estratégias e fortalecem o mercado do livro. E também com mais um novo apoiador, a Gráfica Viena. Este é o episódio 425 do podcast do Publish News, do dia 9 de junho de 2026, e gravado no dia 13 de maio, no 5º EEDLG. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. E também nos siga no YouTube ou no Spotify, onde você pode comentar, dar sugestões e até 5 estrelas. E agora, Daniel Lameira, Rejane Dias e Thalita Facchini. Vamos começar nosso próximo painel. Lameira vai lá pegar as anotações dele. Enquanto isso, a gente vai discutir hoje as tendências que já estão moldando o futuro do livro. Bom, em um cenário com mudanças bem rápidas, né, que a gente está hoje em dia, antecipar tendências deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade. E ainda mais com e essa mesa justamente pretende discutir e identificar esses sinais de tendências, esses sinais emergentes de comportamento. E esse ano a gente tem ainda Copa do Mundo, a gente tem eleições, a gente tem um mercado que está mudando rapidamente, a gente tem esses problemas todos envolvidos no mercado como um todo, como a gente viu aqui na mesa anterior. Então, para começar, eu queria uma pergunta básica, perguntar de vocês como que vocês realmente identificam essas tendências no mercado. O que vocês leem, o que vocês veem, o que vocês procuram, onde que o faro da editorial é vocês? Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer a CBL, ao Lero, Thalita, todo mundo. É muito super honra estar aqui para conversar com tanta gente que eu admiro e também acho sempre emocionante ver essa comunidade editorial que se encontra, né, em eventos, por mais que a gente fique tempo sem se encontrar, quando a gente se junta, eu acho que é uma coisa bonita disso acontecer. E, bom, sobre as tendências, eu acho que, bom, para o editor é quase doentio, assim, né, essa antena ligada 100% do tempo, assim, né. Eu acho que tem, claro, as leituras que a gente faz e de veículos nacionais, e principalmente acho que alguns americanos e ingleses, mas eu acho que a maior parte é da experiência de vida mesmo. É de, sei lá, de ver o que meu filho está assistindo, de ver o que está se falando na faculdade, de ver como esses movimentos de pessoas, às vezes, não são do nosso mercado, chegam em livros. Para mim, eu sou muito cronicamente online, então sempre me interessou muito essa tendência do encontro do livro com o mundo digital.
não necessariamente em e-books, mas marketing, no comercial. Então, isso sempre me interessou muito e eu acho que agora a gente está num momento que isso é inevitável. Então, eu fico um pouco animado de ver esse encontro tão forte acontecendo e de a gente ser a geração de editores para ficar marcada por ser os editores que viveram essa virada digital. Acho que a gente está fadado a viver isso. Eu acho que é um momento que a gente pode ver com muita empolgação e muitas oportunidades e possibilidades para a gente. Boa tarde a todos. É uma alegria não só estar aqui, mas ver vários amigos que eu não via há muitos anos. Às vezes eu fico um pouco intocada em Belo Horizonte. Estava me perguntando agora, ontem que eu vi algumas pessoas, acho que há 3 bienais, que nas últimas 2 bienais eu não fui. Então, é uma alegria estar aqui falando de um assunto que me empolga muito. E eu tenho sempre a sensação de que a cada 2 anos eu tenho que mudar o entendimento, eu devo desistir de alguns entendimentos. Eu talvez vou falar um pouquinho mais que você, que eu queria desenhar um pouco essa trajetória desde a pandemia, como é que isso tem de fato impactado o nosso olhar, o meu olhar. Muitas vezes as pessoas me perguntam para o cargo que eu ocupo na editora, se eu sou CEO, presidenta. Eu falo que é uma espécie de diretora de tipo e teco, fica ligando os pontos o tempo inteiro, os tipo com teco, e isso é diário. Eu estou me lembrando aqui agora, um encontro com um editor, num certo evento, tem mais ou menos 2 anos, e ele perguntou por quanto tempo a gente estava considerando o livro como lançamento. Sai, em tese, 6 meses. Mas, de fato, a gente tem que ter dados fechados ao ano, ou seja, colocar esse livro, tratar esse livro como lançamento por 12 meses, fazer uma série de ações para mostrar que ainda é um livro novo, né? E ele me disse assim, pois nós estamos pensando em considerar 2 anos para o lançamento. Eu fiquei muito impressionada com isso, e aí eu voltei à editora e comecei a fazer uma série de contas e vi que a maioria dos livros estava vendendo mais no seu 2º ano. Ponto. Mas aí eu me lembrei também, durante a pandemia, de uma colega que está comigo 15 anos, que é a Judite, pedindo para a gente resgatar algumas coleções antigas. Resgatar significa, vamos refazer capa, vamos tentar um prefácio novo, uma sugestão do comercial. E a gente começou a fazer isso, então eu comecei a fazer essa ligação, quer dizer, que sinais são esses? Os sinais são: os lançamentos permanecem por mais tempo, os catálogos precisam ser revistos porque eles têm vida útil muito mais longa. Aquela história do comercial dizendo, se um livro não está certo em 3 meses, esquece que o livro já morreu, não existe mais. A gente tem um livro lançado em 2023, aí em 2025 uma moça, ou 24, começou a falar desse livro num podcast, uma moça chamada Bianca, de uma marca de cosméticos chamada Boca Rosa, eu nunca tinha ouvido falar. E o livro começou a ser muito impresso, gente, o que está acontecendo com esse livro? O livro vendia 4 mil por ano, um livro chamado Foco Roubado. Porque essa moça disse no Pode alguma coisa, Pode Falar, eu nem conhecia, que é o livro da vida dela, etc. Então esse livro vendeu 10 exemplares em 45 dias. E era um livro que provavelmente a gente esqueceria um pouco depois. E só para completar, tem alguém aqui da Editora Rocco, por acaso? Acho que não. Tem uma mãozinha lá, filho. Olha só, o catálogo de vocês de mais de 20 anos atrás é extraordinário. Se vocês não reeditarem, eu vou reeditar algumas coisas. Que eu chegou a menção. Não, sabe por quê? Porque é disso que eu estou dizendo. Dos patrimônios que as editoras têm, que nós temos, que a gente abandona. Abandona por causa das ondas, dos modismos. Agora tem a história do romance hot com esporte. Aí tem romance, comédia romântica. E eu fui na livraria e me assusto todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, assim, quais os sinais eu tenho tido desde a pandemia? Entre vários, é que a gente precisa valorizar o nosso catálogo e continuar dando atenção a esses livros, repaginando, reimprimindo, com todas as maneiras que a gente tem hoje para reimprimir, há de infinito. Algum comentário adicional? Não, eu concordo plenamente. Acho que a gente, dividindo algumas experiências, assim, tanto na Aleph, no período que eu fiquei,
foi um período de perceber muito isso, dessa mudança de paradigma e desses livros encontrando novas gerações, muito devido ao digital, muito devido a esses encontros que acontecem, né? E os que são hoje os mais vendidos da Alice, a gente compra todos, que ser 3 mil, aí bem, assim, né? Me deu 200 mil teu Flores na Álgebra, por exemplo. Porque também, né? O Le Bon Salles falou, etc. E isso que você citou, eu sinto também com várias editoras e depois começar a Antofágica, acho que também foi um pouco disso, assim, de ver as possibilidades do domínio público que estava à disposição, assim, né? E que desde a livraria, desde que trabalhei na livraria há muitos anos, assim, senti essa falta. E a gente chegou a fazer uma pré-venda de Dom Casmurro de 6 mil livros, Dom Casmurro, com 100 outras edições no mercado. Então, eu sinto que tem várias, né? Citou há pouco LPI, da Perspectiva, Roleta, tem um monte de editora, tem número no catálogo, né? Mas eu sinto que hoje a gente tem uma demanda de aprender a criar essa narrativa online, tanto da marca quanto do livro, para que ele encontre novos públicos. E aí envolve design, envolve uma comunicação diferente do que a gente está acostumado. Aliás, eu adoro uma lição do Lucas Mundo da Antofágica. Tá maravilhosa. Queria deixar isso dentro. E já voltamos para nossa conversa. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, onde a inovação e a tecnologia impulsionam o mercado do livro. Com a PubNet você ganha eficiência, agilidade e segurança em cada pedido. E quando o assunto é metadados, metadados é com a MetaBooks. Porque, no fim das contas, o propósito da MVB é um só: levar os livros até os leitores. E queria deixar fazer a minha próxima pergunta, que acho que uma das inspirações para esse painel foi uma matéria que é lançada já ano após ano, que houve alguns editores realmente perguntando sobre tendências e o que eles veem e preveem para o mercado para o ano que a gente está vivendo. E aí eu vou trazer aqui, peço aqui minha colinha, uma aspa da Rejane, que participou dessa última edição da matéria, e ela disse que a responder é o que via como tendência, que segue investindo, que a editora segue investindo na continuidade de séries e na fidelização de públicos a partir de uma estratégia de construção de longo prazo dos vendedores. Basicamente, você acabou de explicar aqui pra gente, né? E, então, eu queria saber como que você vê a origem dessa evolução até o momento e o que mais as editoras podem fazer, no momento que a gente está também conversando, de falar muito de estar online, de estar atualizado o tempo todo, para conseguir manter os leitores engajados. Então, o Fred Indiani, que trabalha comigo, nosso diretor de negócio, ele até tinha feito um documento para mim sobre o que a gente chama de ecossistema de atenção, que seriam diretores para o grupo, diretrizes para o grupo. E, bom, eu não quero ler muita coisa, mas tem um trechinho aqui que eu quero ler, porque isso tem impactado a gente. Se vocês me perguntarem hoje qual é o maior desafio da editora, o maior desafio é onde encontrar o público para aquele livro e como se comunicar com ele. Bom, quando a gente tomou uma decisão que disse muito sobre isso, a gente contratou uma pessoa para fazer planejamento, coordenação de relacionamento com clubes de leitura de livro. Parece que há aqui uma diferenciação de fato, né? Mas isso é uma coisa novíssima. A gente sabia da importância disso, a gente veio acompanhando o crescimento, agora daí a ter alguém na casa só para cuidar de relacionamento com clubes, isso é um sinal de que realmente é a maneira que a gente encontra para se comunicar com certas comunidades. Então a questão da internet que pauta tanto as nossas ações, tanto a escolha editorial como a divulgação, como um exemplo simples, o DNA do selo Autêntica, que completa 30 anos no ano que vem, é universitário, é a publicação de livros de ciências humanas e sociais. Só que quando um professor já adota um livro às 10 da manhã, às 10h15 alguém já baixou o PDF pirata e já compartilhou com o grupo de WhatsApp da turma. Então isso significa o quê? Qual é a pergunta? O que publicar para que as pessoas queiram comprar e levar para casa? Então, é o que elas querem ler, ou querem levar. O Dom Casmurro, que é uma edição lindíssima, eu já tinha várias edições e eu não resisti.
Não é o que elas precisam ler. O que elas precisam ler, eu tenho a sensação de que elas encontram outras fontes gratuitas. O PDF pirata, mas o curso, ao invés de comprar Introdução a Lacan do Safatli, assiste o curso do Safatli, que é mais. A gente dá muito trabalho ler livro, então é mais fácil assistir o curso do Safatli sobre Introdução a Lacan, ou o ChatGPT, ou qualquer outro, o que o Safatli disse no Introdução a Lacan em 15 páginas. Isso é real. Então, por isso que nós, no Grupo Alquente, no Selo Alquente, diminuímos o investimento e a publicação de textos universitários. Mas é avassalador. Era uma coisa, a proporção hoje de universitários é muito pequena. Então, nós estamos falando aqui de sinalizações, mas nós estamos falando também o seguinte, como a gente encontra essas pessoas que são, em tese, o target dos nossos livros. Ou seja, como é que a gente desperta a atenção dessas pessoas? E aí tem só um pedacinho aqui que o Fred escreveu que eu achei muito contundente, que é o seguinte. Nesse novo cenário, o livro deixou de ser apenas um produto cultural e passou a operar também como objeto de identidade, experiência compartilhável, item colecionável, elemento de pertencimento e conteúdo social. Isso altera profundamente nossa lógica de atuação como editora, como grupo editorial, especialmente na relação entre catálogo, comunicação, comercial, tecnologia, influenciadores e canais de venda. Então, ou seja, gente, antes era editora, imprensa, livraria, leitor. Era essa equação. Ou então, editora, livraria, imprensa, leitor. Sei lá. Não é isso mais. É um loop o tempo inteiro, assim. É tudo, é todo mundo. Tanto que eu vejo que é muito mais difícil fazer um livro vender centenas de milhares. É mais fácil ver vários livros vendendo bem. A gente tinha a impressão há 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, que quando o livro fazia sucesso, todo mundo sabia daquele livro. Bom, ontem à noite eu assisti o programa, não vou nem entrar no detalhe político, não me fez bem assistir, da Vera Conelli, do Juliano Casarré e do Ismael, mas se fomenta em que a Vera citou o caso da Gisele Pelicot. Eu achava que todo mundo no país conhecia esse caso e, portanto, o livro. Bom, o Juliano Casarré não tinha ouvido falar disso. Quer dizer, é isso. Eu comentei com uma pessoa, uma desembargadora amiga, não, porque o livro Coisas Ricas, super bacana e tal. Que livro é esse? Eu achava que todo mundo no país tinha ouvido falar do Coisa de Livro. Então, nós não temos a clareza do quão difícil está nos comunicarmos com os nossos leitores. Eu acho que esse produto cultural que é uma monocultura, né? Até o Carl Borges dessa semana estava falando um pouco sobre isso. Deixou de existir em várias frentes, né? E realmente houve essa dissipação em nichos que muito grandes que às vezes a gente não conhece. Eu queria aproveitar a sua fala, veja, eu acho que a grande, assim, se eu tivesse uma coisa para falar que eu acho que é importante, realmente a gente tem que levar muito a sério essa mudança que aconteceu nos últimos 10 anos, talvez mais impactante nos últimos 5, de que as editoras têm que falar para os leitores. Que era uma coisa que não estava na mesa, né? Não estava. As editoras falavam com assessoria de imprensa, falavam lá na Sararo, com os contadores, né? Isso estava super resultado, saía na Veja vendia um monte, ia no Jogo vendia um monte, isso, né, acabou. E a gente agora tem que conversar com esses leitores. E aqui, como que a gente conversa com esses leitores? Antes a gente tinha que ocupar as mesas das livrarias. Você ia lá na livraria e tinha uma biografia, um cara de biografia, tinha um livro de... Eu recebia na FINAC, quando eu fui computador na FINAC, recebia o pessoal, e via lá qual que era o livro de autoajuda, se tinha cara que era ID, se não tinha cara que era não dele, o livro de biografia, o livro de romance, todos tinham suas caras de suas áreas. E a editora, no fim, era um acaso que juntava eles, né? Quando isso muda e você precisa criar uma relação com aquele leitor, uma relação de confiança, uma relação de identidade, né? O cara que compra o livro da 34, ele tem um statement que ele está fazendo ao comprar o livro da 34, né? Que valoriza, mas a produção valoriza o trabalho excelente que eles fazem. Mas eu acho que a gente ainda não se adaptou
como editoras, como a gente vai ter que se adaptar. Agora você começa a ver a companhia se movendo na mudança dos selos, a Record se movendo um pouco também para adaptar isso, porque, e quando, né, na Intrínseca, trabalhei no tribunal também, mas é muito angustioso fazer escolher tom de cinza e virar um leitão, né? Um embaixo do outro, e um odiava o outro, né? Só que eu acho que a gente ainda não aceitou que tem que ter essas marcas, e para ter uma marca coerente, às vezes você precisa tomar decisões e abrir mão de algumas oportunidades para ter marcas coerentes, assim, né? E que isso praticamente pauta aquisição. Ao invés de ser aquisição, produção, e o marketing vai descobrir como vende aquele livro, a identidade do seu selo, a cara de que você, o público que você se relaciona, pauta a decisão do livro que você vai publicar, a decisão da cara que você vai fazer, a decisão do prefácio que você vai chamar, e a decisão, às vezes, de ações que você vai tomar. Você estava falando da parte universitária, eu achei muito interessante, por exemplo, o Bu, recentemente, que liberou o Capital, o PDF, já que todo mundo ia piratear, eles liberaram, né, fizeram uma estratégia de captação de leads, que é uma coisa também que o nosso mercado está muito atrasado, né, a não ser a Amazon, de entender os dados dos nossos compradores. Eu tento muito fazer isso nos livros da Tofaz, que eram com aulas que vinham junto aos livros. Na Cena também tem as nossas newsletters diárias que a gente manda sobre criatividade, sobre o mercado editorial. Mas a gente precisa se mover mais em torno dessa relação com esse leitor e entender como conversar com ele. E eu acho que isso parece, para mim, assim, fundamental que a gente se mova mais rápido do que a gente está se movendo. Não, e isso significa valorizar o departamento de comunicação, né? E valorizar as ideias dos próprios funcionários. Olha, mas só a questão da semana de 5x2 que eu acho fundamental, porque funcionário mais feliz gera mais negócio, é muito mais produtivo. Gente, na editora a gente tem 2 semanas por... A gente tem 2 semanas por mês de 4 dias. Minha vida melhorou demais. Não é que ninguém me liga na sexta-feira, quando a gente está de folga. Mas não é isso. É o ambiente que muda. Assim, é o funcionário que acha que nem precisa de férias agora, porque não está cansado. É muito diferente. É alguém que ficou de folga de sexta, domingo, chega na segunda. Olha, eu fiquei pensando naquela parte, queria te dar uma outra sugestão. Ou seja, tem uma... Olha, assim... Todo mundo do varejo que já está experimentando a escala 5x2 já está vendo resultados. A gente percebe, a gente vê esses depoimentos. Então, assim, eu acho que quem não acredita na semana 5x2, eu sei que o varejo é completamente diferente de uma editora, claro, mas eu acho que vale a pena apostar, vale a pena iniciar, vale a pena acreditar que esses benefícios que são intangíveis no primeiro momento vão ficar tangíveis, né? A gente está falando de... Lisandra falou aqui do número de mulheres que tem inscrito. Claro, gente, nós passamos séculos ocupando espaço privado, né? Entre a cozinha e a alcova da casa, e os homens ocupando espaço público. Quando as mulheres começaram a escrever, a ter a vida pública, elas não são os homens que estão escrevendo menos, são as mulheres que estão escrevendo muito mais. A gente recebe, no caso da ficção, a gente recebe uma proporção de 2/10 de livros escritos por homens, de ficção. Quando chega, eu confesso, a gente dá até mais atenção, que agora a gente quer publicar mais autores homens, porque é impressionante, o número de livros escritos por mulheres é imenso, e o que está acontecendo, que é lamentável, é que os temas se repetem muito. Tem muito livro sobre maternidade, sobre a relação com as mães, etc. Tal. Bom, mas, por exemplo, quando a gente foi publicar o Sandro Veronese, foi um livro que eu vi por acaso, o Colibri, falando do Brasil, 2 diversos comentaram assim comigo: vai vender nada. Europeu, ou eurocêntrico, homem cis e branco. É uma alegria perceber que, seja homem, seja mulher, um bom narrador, um contador de histórias, ele não só é muito apreciado, ele é muito essencial. Por isso que eu falei lá da Rocco, porque o livro que a gente lança agora, Caos Calmo, é um dos livros mais bacanas que eu já li nos últimos 15 anos. A Rocco publicou há 20 anos atrás. A gente também já abandonou livros excepcionais, tá? Assim, o que eu estou dizendo é que
autores que não tiveram chance no Brasil por N motivos há 10 anos, 20 anos, podem ter chances agora. Agora, isso é uma sinalização. Se a gente recebe muito mais livros escritos por mulheres, é mais evidente que mais mulheres também estão lendo mais livros de mulheres, né? Então, assim, se comunicar com essa comunidade parece uma coisa meio óbvia. Não é que a gente vai encontrar autoras que tenham essa interlocução com a comunidade, mas a gente pode criar espaços em algumas comunidades para inserir essas escritoras mulheres. É mais fácil fazer isso hoje do que fazer, por exemplo, com autores homens. Na Gráfica Viena, paixão por imprimir histórias é o que move cada detalhe do nosso trabalho. São mais de 25 anos transformando ideias em realidade, com mais de 16 milhões de livros impressos e tecnologia avançada que garante precisão e qualidade em cada etapa. Produzimos acabamentos e enobrecimentos que transformam livros em experiências únicas. E com a Viena Press, imprimir ficou simples, rápido e acessível. Gráfica Viena e Viena Press. A gente está falando de comunidade, de entender esse público, de descobrir novas pessoas. Lameira, a Seiba produz a newsletter do Índice, né? A Índice, numa parceria, numa aposta da mentalidade virtual. E eu queria saber de você, se você vê as newsletters e o conteúdo jornalístico e toda essa parte de notícias, também com uma tendência no mercado editorial. Você acha que os leitores estão procurando esse tipo de notícia, esse tipo de comunidade, de receber na sua caixa de e-mail algo mais curado? Eu acho que isso acontece, é uma tendência, na verdade, vou fugir um pouco das newsletters, mas no sentido, em todos os mercados, que é das marcas não só quererem vender para o seu público, não só panfletear em seus livros, que é o que eu acho que muitas vezes a gente acaba fazendo, mas sim criar conteúdo e se relacionar com eles. Então, eu me assusto às vezes de ver que ainda, acredito que nenhuma editora, talvez a Boitempo, e a Autofage, tem um canal do YouTube que siga uma lógica de como se consome o YouTube, que não seja um repositório de vídeos. Que tenha uma pessoa que se relacione com quem segue, fazer a Índice e antes da Índice a Aurora, que são as duas newsletters diárias que a gente faz, foi a forma que eu encontrei a Seiva de prestar um serviço para o meu público. Então, tem vários dias que não tem nada sobre a Seiva. São realmente notícias sobre outras editoras, notícias sobre o mundo de criatividade. A Seiva é uma editora e uma escola sobre arte e criatividade, para quem não conhece. Então, a Aurora é isso, está com 30 mil assinantes, com uma taxa de abertura entre 30% e 40%, que é muito legal, sim, para o mercado. A gente começou a fechar parceria com outras editoras, que a companhia tem anunciado na Aurora, a Assistente já fez parceria com a gente. Eu acho isso muito legal também. A gente tem um Discord, onde as pessoas, tem 6 mil pessoas no nosso Discord, que é uma coisa que às vezes é super, só de falar o nome, né, já assusta tantas matérias, mas eu acho um dos aplicativos mais interessantes para você se relacionar com uma comunidade. A gente tem muitas aulas abertas, então a gente acabou de lançar o livro O Mundo Visita da Sua Arte, e aí a gente está negociando com a autora, junto com uma influenciadora, fazer uma aula aberta para o público. Então, eles vão vir, eu vou oferecer um conteúdo para eles vão deixar os leads deles com a gente, né, o e-mail, o WhatsApp, depois eu vou oferecer uma oferta para eles, que é um funil básico do mercado de cursos, assim, que usa muito, né? Então, tem o Seth Godin tem um livro que ele fala sobre marketing de permissão, né? Que é você ter a permissão do seu público de oferecer algo. Então, você gosta tanto, e acho que isso entre os influenciadores, não a gente está indo atrás deles tanto. Eles oferecem um conteúdo tão legal, quando tem um produto daquele influenciador, você quase quer comprar para ratificar a sua identidade, a sua relação com ele. Acho muito interessante, por exemplo, esse trabalho da Assistente com o Manual do Mundo, de licenciar os livros lá fora, lançar aqui como o Manual do Mundo, e as pessoas se relacionam ali com o Derê, com a Mari, quererem os livros, querer estar a presença deles. O livro é um veículo para você fazer isso, assim, né? Eles confiam, né, naquelas pessoas, eles confiam na indicação daquelas pessoas, né?
Exatamente. É mais comum a comunidade que legitima aquele livro. Tem o pessoal que fala que uma marca tem que ter empatia e autoridade, né? Ela tem que, eu acho que, por exemplo, o caso do Pipoca e Nanquim, outro caso que a gente deveria estar olhando mais, comentar um canal YouTube de 3 editores que trabalharam em outras editoras de quadrinhos, começaram a lançar e hoje provavelmente são os maiores vendedores de quadrinhos, tira da JBC e mangás, do Brasil, criando uma relação com o público muito transparente. Eles montam um escritório, as pessoas veem. Eu estou dizendo que todos vão fazer o que eles fazem, mas acho que a gente tem que se encontrar formas, a gente comunicar o que é bom, e as editoras já têm isso às vezes. Eu falei da 24, a 24 talvez tenha formas mais ativas de mostrar como a tradução deles são boas no online. Talvez não queira, mas digo, a IPA pode ter um discurso, né, de acessibilidade, de livros. Eu acho que tem tantas possibilidades das editoras encontrarem seus discursos, porque a internet é um ruído constante. E você tem uma marca que é coesa, que dialoga com você, e aí seja uma newsletter, seja no canal do YouTube, isso ajuda você a criar essa relação. Claro que é um custo a mais, um custo que você não consegue necessariamente alocar para o livro, que é uma tendência de como que a gente faz o nosso marketing, etc. Mas essa é essencial para a gente, assim, a nossa vendas. Se a gente publicar um pouquinho menos por ano, a gente sobra dinheiro para outras coisas, né? Porque é isso que eu me assusto. Os editores, eles acham que publicar é amor. Isso acontece comigo também. Toda hora eu prometo para todos os editores que nós vamos publicar menos, mas às vezes eu não resisto, porque a ideia é ótima. Mas o certo seria a gente pensar nisso. Olha, o orçamento prioritário não é só para fazer livro. É um tanto para divulgar, de que jeito divulgar. E é isso, né? Você desenvolver maneiras próprias de se comunicar com essas comunidades. E eu acho que mudar um pouco a expectativa em relação a números. Está todo mundo querendo publicar um livro que vende 400 mil por ano. Eu acho que dá para publicar 10 mil vendendo 10 mil no ano, 10 mil no outro ano, 10 mil, e livros de causa longa. Eu fico mais assustada com o grande volume de livros muito obsoletos, eles têm vida muito curta. Então assim, o que pode ser mais prazeroso do que você lançar um bom livro de muita qualidade e esse livro ter uma vida muito longa? E nesse ponto, a gente tem que reconhecer que as plataformas e as livrarias também físicas que têm os seus sites fazem com que esses livros possam ter uma vida muito longa. Ou seja, as possibilidades são inúmeras e falta cada editora ver como funciona o melhor para si, né? Eu acho que com essa mudança digital possibilitou a gente ter vários formatos diferentes de editora que antes eram muito unificados no único caminho possível, né? Que era botar a Saraiva para fazer assessor de preços. Já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são a referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. E você falando sobre os números da Aurora, tem do Índice também? A taxa é alta? Como que o povo está engajando com essa newsletter? A Índice é mais recente, ela tem 3.500, se vocês quiserem assinar, é uma newsletter diária em parceria com o Centro Virtual, no seiba.com.br/índice. Todos os dias a gente manda notícias sobre livros, possivelmente livros das suas editoras já tenham passado por lá. E ele é isso, a gente acredita muito nesse crescimento. Minha vontade é só fazer conteúdo gratuito e aberto para as pessoas. Eu tenho tentado aprender algo que eu não tive, né? Hoje a Seiba suspende, claro, pelos livros e muito pelos cursos que a gente dá. E às vezes eles estão ligados. Mas eu queria, e estou tentando abrir mais essa frente de contato com marcas, que é uma coisa quase ofensiva para a parte do nosso mercado, assim, né? Mas como trazer marcas um pouco mais para aberto para possibilitar livros e experiências para o público. Então a gente, por exemplo, acabou de fechar um livro muito legal do Tim Berners-Lee, que é o cara que criou a internet como a gente conhece, o World Wide Web. E vai ser uma publicação em parceria com a Lura, que é a maior escola de tecnologia da América Latina. Foi isso que viabilizou a gente lançar o livro, porque foi um leilão, não é uma coisa que eu ia conseguir bancar. E eu acho que muito melhor para o livro, inclusive, porque já tem toda a rede de
de contatos deles. Então, eu fico pensando como que a gente pode criar novas experiências para esse nosso leitor. E, mudando um pouco de assunto, mas só que eu também acho que é uma tendência, entender se a gente pode sair um pouco do que a gente considera livro. Essa é uma coisa que me vem muito na cabeça, assim, sabe? Se a gente, como mercado, não podia dar alguns passinhos para entender como que se faz um podcast que não é só para vender nosso livro, um podcast que se banque por si só, vim aqui, né, do Rio hoje, ou que E há produtores de conteúdo. assiste. Editores se transformam em produtores de conteúdo. É muito próximo, você pega o Chico Feliz fazendo esses podcasts deles, que depois viram livro, é tão próximo. Você pega o República das Milícias, que foi uma adaptação do livro da Todavia, incrível. Mesmo que não seja a gente que faça, que a gente tem que se apelar a alguém, mas eu acho que essa visão radical de que o livro é o papel, eu acho lindo, amo, vivo minha vida profissional, a pessoal foi mutada por causa dessa maravilha, mas eu sinto que a gente tem outras possibilidades e um mundo digital que às vezes a gente nega, que a gente tem raiva, que é o oposto do livro, mesmo quando a gente faz o e-book e o audiobook são o mínimo possível, né, digital, então é exatamente a mesma página, o narrador exatamente as mesmas palavras. Quando tem algumas, por exemplo, Malcolm Gladwell lá fora já lançou, né, o Talking with Strangers, que é originalmente um audiobook. Então acho que tem vários talentos que a gente tem. Eu acho que a gente tem um cuidado com o conteúdo, que é o que falta na internet. Eu não acho que a tela é ruim por si. Eu acho que é que falta um conteúdo e que esse mundo da digital melhoraria se a gente desse uma olhada para ele e tentasse também criar conteúdos profundos e interessantes ali. Eu não sei como ainda, mas eu acho que tem uma expansão do conceito do que é um livro, que na verdade já foi, né? Poesia declamada, né, história oral, teatro, pergaminhos, né, o livro já tem várias formas. Essa forma comercial que a gente trata hoje tem 200 anos, sem pós-revolução industrial. Então ela pode se mover. E eu acho que, claro, é muito bom essa volta ao livro físico ser um símbolo. Acho que ele está ganhando todas as coisas, fashion, trend, porque é uma raiva também no digital, e o livro é um símbolo de uma resposta a isso, né? Que eu acho ótimo, que a gente pode aproveitar, mas também acho que a gente não pode ignorar, só olhar para isso e deixar de olhar isso, o Substack, como está acontecendo, esse movimento interessantíssimo de autores no Substack, ganhando às vezes dinheiro muito mais que ganha das editoras que publicam os livros deles. E não só autores, as próprias editoras que já também publicam conteúdo do Substack num formato de newsletter e informação também, né? É um jeito de... Agora, mesmo no caso do e-book, parece que a média nacional é mais ou menos 10% de resultado no formato digital, mas no caso do selo autêntico, que é o universitário, o que foi durante muito tempo quase que basicamente universitário, a gente já tem 20% a 24% em variação nos meses do resultado do selo por conta dos e-books. Isso tem a ver com as bibliotecas digitais, com a Pearson, etc. Tal. Então, por isso que também a gente continua publicando livro universitário, que a gente tem essa alternativa. E parece que isso tende a crescer também. E audiobook? Eu não tenho acompanhado muito o audiobook, a gente tem feito mais agora, muito com a Bookline, mas eu acompanho um pouco, eu não sei que percentual mas é muito incipiente. A gente ouviu, né, eu acho que, não lembro se foi o CEO da Penguin, alguns anos atrás, dizendo que em X anos, 50% dos livros serão audiobooks. A gente sempre escuta esses prognósticos e nunca dão certo, nunca acertam, né? Então, eu não sei, eu não sou ouvinte, eu não sou leitor de audiobook, então eu, de fato, não tenho o menor interesse por isso. Não que a empresa não tenha, mas eu não tenho acompanhado. Só para fazer um adendo, que acho que quem quiser fazer perguntas, o papelzinho deve estar passando aí na lateral de vocês, só escrever e mandar pra gente. Você falou uma coisa, Lamir? Antes da minha... Não, o audiobook tem crescido, né, em vários lugares e eu acho uma frente também interessante. Eu acho que a gente tem uma dificuldade até de sair desse nosso mercado por não
entender modelos de faturamento nessas outras frentes, né? O Chico, por exemplo, nesse podcast, além de ter os patrocinadores que aparecem ali, ele também tá lá no Orelo, que se você pagar R$ 9,90, você recebe os podcasts antes de sair. Então tem algumas formas, que eu não estou falando para a gente mudar bruscamente para isso, eu acho que a gente vai experimentar alguma coisinha. Será que não tem um autor aqui que faria algo legal? Será que não tem, sabe, quase um research development, um P&D da nossa área para o digital, não fechar os olhos para essas possibilidades. E agora, uma mais básica, mas nem tanto. E sobre os números, as pesquisas no mercado? Quanto que também influencia nas decisões de vocês e o quanto ajudam vocês a enxergar as tendências? Além do digital, além do que vocês olham para o público de vocês, os números e vendo as pesquisas do mercado também ajudam em algum momento? Eu era uma editora até mais ou menos 2009, quer dizer, entre 1997 e 2009, que não dava nem a bola para números, e por completa ignorância e por arrogância, eu mandatei uma pessoa naquele momento, que passou a ser uma espécie de consultor de vendas, e a gente passou a ter meta e olhar para números o tempo inteiro. Então hoje eu estou no banho pensando em números. Então, sim, nos falta, inclusive para admitir que alguma coisa não deu certo. Agora, há editores e editores. A gente tem vários livros, que eu chamo de livros por lição, não nem todos os seus, mas tem livros que a gente publica, que eu publico, assim, eu vou publicar, porque é função da editora publicar. Por exemplo, dá um exemplo, recentemente a gente publicou um segundo volume de um livro de uma autora que tem um trabalho voluntário na África com refugiados. É até difícil de ler as histórias, de tão trabalhosas que são. Mas é para contribuição para esse projeto. Eu morro de vergonha quando encontro com ela e vejo o tamanho da abnegação, da disponibilidade que ela tem para ir a Madagascar 2 vezes por ano. Ela arrecada recursos no Brasil, compra máquinas de costura, ensina essas pessoas a costurarem lá. E quando ela começa a montar as histórias, assim, é de chorar. Agora, ler também é muito difícil, porque é de chorar. Mas assim, a gente não vende quase nada, mas valoriza o trabalho dela, ela se projeta com isso, ela capta recursos através desses livros. Então, é a nossa contribuição. A gente publica uma coleção de gregos e latinos, eu tenho maior preço para a coleção, mas é claro que vende pouco. Então sim, isso é muito relativo. Mas se você tem um selo, cuja função esse selo é fazer best-seller, então ele tem que fazer best-seller. Agora, qual é a calibragem? O que é um best-seller? É desprezível um livro que vende 5, 7 mil exemplares por ano? Eu acho que não é. Principalmente se ele vender sempre, né? Agora, se você planeja fazer tem milhares de exemplares e acha que sim, vai girar pelo menos um ano e meio, aí você vende 500, 700 exemplares, então algo aconteceu, né? Então, sim, acho que desistir de um livro é fundamental. Desistir de um livro se ele não cumpriu com o objetivo dele, com a meta. Eu gosto muito de olhar os números, eu não sei se eu me pauto necessariamente por eles, só adoro ficar vendo a Nielsen, adoro ficar vendo os resultados, as pesquisas. Ao mesmo tempo, acho que o que me pauta muito é meu desejo, assim. Claro que dentro de um pragmatismo viável de pagar as contas, de pagar as santas, pagar aluguel, de ficar crescer a empresa, mas é um trabalho que eu acho que envolve muito uma ligação com o que você está fazendo, assim, né? Então, eu realmente acredito no propósito da SEIO, eu realmente acredito que as pessoas deveriam se dedicar mais a criar no mundo tão pautado por produção, que elas poderiam parar e se dedicar aos seus desejos pessoais, criativos, não ficar com medo. A gente fala, né? Você desenha um desenho. Todo mundo desenha, desde criança. Que você desenha? Que loucura. Isso foi importante para mim, num momento ruim, pessoal, perceber que isso era possível, que eu estava me negando esse direito. E a Senda nasce de querer falar com as pessoas, pessoal, isso aqui me fez bem e acho que pode fazer bem para vocês também. Então, eu acho que, no fim das contas, é como você equilibra o seu desejo com os números e a realidade possível para que isso continue existindo e acontecendo. E já voltamos para a nossa conversa. E também com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor.
e atua para promover acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Tem uma outra pergunta para você, que você é o nome, a pessoa por trás do livro, né, que teve várias edições e já formou várias pessoas a entender melhor como funciona o mercado do livro, os segredos do mercado editorial, né, acho que é assim que até que o curso se vende. Numa próxima edição, você já veria o que você mudaria na grade, pensando ali no que o mercado editorial está mudando também, sabe? Se eu ver que a primeira edição já mudou muito do que você colocaria numa próxima, qual é a atualização pensando, sei lá, em tendências e no quanto o mercado já mudou? Obrigado pela pergunta. Eu vou aproveitar para falar para vocês do Vida do Livro, pedir 1 minuto. O Vida do Livro começou na sala de reunião da Aleph, para 10 pessoas. Eu angustiado de ter descoberto, eu vim de livraria, eu não sabia qual era esse segredo das editoras. Ter trabalhado em editora, eu queria falar sobre isso. Hoje, meu livro já formou mais de 3 mil pessoas, já deu mais de 1.000 bolsas. É muito difícil ter editoras que nunca tiveram ninguém que fez o Vida do Livro passando por perto ali. E é um projeto meio de vida, assim, que às vezes eu canso, já faz 10 anos que a gente está fazendo. Hoje tem mais de 40 professores, tem várias pessoas aqui que já deram aula, tem o Nelson, tem a Joana, tem o Hermida, tem um monte de pessoas que eu admiro. No fim, sou eu que dou aulas com elas, assim, o curso. Sou eu sempre encantado, tá aí, Vare, falando de produção gráfica. Sempre por um preço muito acessível e com muita bolsa. Eu tenho vontade de conversar mais sobre isso. Sabe essa coisa que a gente está tendo aqui? Não dá para ter 100% do tempo, né? E tem lugares assim que eu sinto falta, às vezes, dessa troca. E eu acho que no Vida do Livro, o movimento que eu vou fazer esse ano é manter essas aulas e criar um grupo de discussão mensal. Então, todo mês trazer pessoas para quase um grupo de estudos do livro. Para a gente ter essas conversas durante o ano, se conhecer profissionais maneiros. Eu queria que todo mundo, queria que todo mundo fosse lá falar. E todo mundo que faz fica muito feliz e agradecido. Assim, é muito legal ter conseguido. Às vezes eu me acho estranho ter sido eu organizando isso, sabe? Parece mais feliz disso acontecer. E eu acho que é uma coisa que eu estou super aberto, inclusive estou todos os presidentes aí divulgando, para isso ter parcerias para a formação de profissionais. Eu acho que a gente tem, o Snell teve um programa, mas eu acho que a gente tem um conteúdo riquíssimo, tem o Charles Kozak, tem o Luiz, tem a Rita Matata, tem um monte de gente incrível lá falando sobre nosso mercado, sobre os bastidores, e eu queria muito que isso chegasse mais gente. Então, se alguém tiver alguma ideia ali para fazer isso acontecer, eu vou adorar conversar. Perfeito. Também, e essa mesma comunidade, o Cafu tá aí, eu quero parabenizar o Cafu também de ter criado um grupo onde ele manda as notícias ali no WhatsApp, que eu acho muito legal também, eu acho muito maneiro, curioso, assim, de ver As notícias essa comercial nossa. do comercial, em geral? Eu acho que a gente precisa mais disso e valorizar o Publish News e valorizar desses eventos como esse. Eu acho que esses lugares onde se encontra a Vida do Livro, eu quero que sejam um desses online. O meu fronte de batalha é online, assim. A gente precisa ser mais cooperativo, né? Assim, talvez mais corporativo também. Eu acho que, de modo geral, o segmento é frágil ainda. Mas essa questão da lei do preço fixo e tudo mais, eu acho que foi por falta de cooperação, de corporativismo que a gente deixou o tempo passar. A gente podia ter aprovado isso lá há muito tempo atrás, né? Teria sido a salvação para muitos desses players que não estão mais aqui, né? Perfeito. Antes das perguntas chegarem aqui, o Gênesis, eu queria voltar um pouquinho nisso na nossa conversa. Você comentou sobre um novo departamento na editora. Focaram já nessa comunidade de livros, entender e dialogar com clubes e tal. Eu queria que você explicasse melhor como Foi funciona. basicamente um departamento. A gente começou a perceber que a gente descobria tardiamente um ou outro livro nosso em um ou outro clube do livro. E a gente está precisando de mapear esses clubes. São centenas no país inteiro. E que clubes são esses? Que tipos de livro? Quais livros de quais selos se prestariam a esses
clubes. Também a gente foi descobrindo aos poucos que o livro tem que ter no máximo ali 200 e poucas páginas. Então, às vezes, um editor reclama comigo, a gente tem um grupo com 7 selos e são 9 editores. Reclama que o livro dele, o livro tal, que é maravilhoso e tal, nenhum clube do livro recebe, aceita, mas o livro tem 400 páginas, então a gente também tem que obedecer esses critérios, né? Então, sim, não é exatamente um departamento, uma pessoa que a gente contratou, que vai fazer esse mapeamento e vai nos ajudar a planejar um pouco do ponto de vista editorial e do ponto de vista da comunicação com esses clubes. Que também é algo que podia ter uma cooperação em torno desses mapeamentos, né? Mapeamento de influenciadores, Sim, de endereço, dar um saco a cada livro, você ficar catando os endereços para mandar, né? São movimentos, talvez, não sei, que umidades podem fazer isso, né? Onde colocar isso? A gente poderia talvez alimentar uma fonte para todo mundo ter acesso. Faria muito sentido. Bom, nós temos 3 perguntas aqui. Nosso tempo está aqui para vocês. Da Gisele, a primeira pergunta: de que forma você enxerga os projetos culturais como o Prenab e Lei Rouanet para o futuro dos livros? Eu não sei nem um pouco sobre isso, mas saiu uma matéria recentemente, eu tenho, às vezes, uma troca com a Isabel Barcobogó, que faz esse trabalho muito bem, né? De patrocínios e de captação. Eu sinto que a gente precisa entender mais. Esse meu movimento, e eu já senti que a Lei Rouanet é algo que a gente vai precisar entrar para conseguir os patrocínios que a gente quer. A gente, sei lá, acho que já publicou até hoje mais ou menos 1.800 títulos, talvez tenha tido uns 2 ou 3 casos na editora de livros produzidos com apoio de Lei Rouanet. Acho que, como propriamente, só um livro. Eu não sei fazer isso, ou seja, talvez eu não tenha paciência para isso, né? Tem muitas editoras que produzem os seus títulos do ano com apoio, e acho que não tem nem como considerar, nem conseguir imaginar a inexistência disso. Mas o que também é como a inexistência do PLD, a gente não quer considerar isso, né? Na verdade, assim, não sei se eu deveria dizer isso, mas eu sempre me impressionei muito, sempre me assustei de ver uma editora apanhando um candidato que não gosta de livro. Para mim é um anacronismo total isso, entende? Eu não consigo entender. Então, assim, a possibilidade desses programas, o PLD, que é programa do Estado, não desaparecer é pequena, mas dele ser adiado, dele ser sabotado. Eu soube que, alguns meses atrás, o Ministério Público mandou o FNDE recompor o quadro de funcionários. Não sei se isso procede. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Significa que sucateado o FNDE e agora vocês vão recontratar. Agora, quantos anos vai se levar para construir uma equipe qualificada para fazer os programas andar, enfim, como devem andar? Então assim, a nossa escolha também, quando a gente escolhe fazer livro, quando a gente escolhe trabalhar pelo livro, é uma escolha política também. O que eu publico é uma escolha política, assim. E quem eu apoio é uma escolha política. As pessoas com quem eu me junto para defender o livro também é uma escolha política. A próxima quer saber a opinião de vocês sobre o Mac Livros. Você acha que avançará no mercado do livro digital? Achei genial. Fiquei muito feliz. Muito feliz e muito feliz com o crescimento, com a aceitação. Acho que tem uma coisa da leitura no celular que a gente fica ignorando às vezes, que ia para uma pirataria, que vai para, né? Nossos livros, a gente tem uma editora pequena, a gente tem 10 livros a ser até agora. Todos estão fechados no dia seguinte do lançamento. Então eu acho que tem um público para ser atendido ali que talvez o Mac Livros alcance. Eu queria que a gente tivesse acesso a essas pessoas, saber quem são essas pessoas que leem os nossos livros e conseguir entregar alguma coisa a mais para elas, mas quem sabe no futuro. Com política de incentivo ao livro, a leitura nesse caso, eu não me lembro de nada tão efetivo nos últimos anos. Eu também achei genial, fiquei contente, não fui eu que conduzi isso na editora, fiquei contente de ver muitos livros nossos. E é isso, eu acho que são pessoas que talvez não comprassem livros, mas que podem passar a comprar. Inclusive para dar de presente, né? Parece que mais de 20% dos livros do Brasil são comprados só sem dados de presente. Então, eu achei genial. E por último, a segunda perguntinha aqui, que eu pensando aqui, entendi o que ela quis dizer. Tá. O livro físico versus livro digital, quem vai pagar a conta do livreiro, no final das contas? Quem vai ajudar mais?
Mas acho que faz muito sentido isso, ou seja, o livreiro vende livro impresso, é isso? Ou o livreiro pode vender em digital também. Não sei se os livreiros que estão aqui pensam nisso. Não sei se uma coisa tem impacto na outra. O que eu sinto é que quando a gente disponibiliza com antecedência o livro digital antes do livro impresso, o livro impresso vai melhor. Então é sinal de que, de fato, o livro digital ele funciona como divulgação do livro impresso. Então, eu não sei que impacto tem. Qual é a ação com o livreiro nesse caso? Acho que a resposta que eu estava pensando era exatamente essa que você tinha dado. Eu fico ansioso, porque eu acho que os livreiros têm que se mover para esse digital, não só para o livro digital. O Iranda da Bookshop está, no ano passado, e está com uma solução interessante de e-book, de audiobook. Acho que a gente deveria ignorar essa possibilidade. Mas eu acho que os livreiros têm que botar de tem os sites que vendem os livros hoje, né? Hoje você quer fazer uma pré-venda, às vezes se não, às vezes, fazer uma pré-venda, às vezes é para a Amazon ou com o site próprio. Então, eu acho que esses sites de livraria tem que, não sei se eles se unem, não sei o que acontece, mas tem que se mover para eles ocupar esse espaço também. Perfeito. Queria agradecer vocês, tem um fim vermelho piscando ali pra gente. Muito obrigada, Daniel, muito obrigada. A conversa foi ótima. Obrigada. Olá, Fábio, muito bom dia a todos aí. Tudo bem, Teco? Aqui a gente Joia. está num momento muito feliz para mim do podcast, porque a gente tem um novo apoio. Isso eu acho muito legal, porque e todas elas são empresas muito bacanas, porque você não estaria aqui. Mas eu queria que o Teco falasse um pouco da Gráfica Viena, que está apoiando a gente a partir dessa semana aqui. Tudo bem, Claro, Teco? Conta um pouquinho pra gente. tudo jóia. A Viena, Fábio, é uma gráfica essencialmente dependente do mercado editorial, né? Então, eu costumo dizer que se o mercado editorial vai bem, a Viena vai bem e vice-versa, né? Porque 100% do que nós fazemos está vinculado ao livro, né? Eu não tenho impressão comercial, eu não tenho impressão de embalagem, né? Eu não tenho outros produtos que não sejam o livro. Eventualmente, nós fabricamos agendas, cadernos, cadernetas, mas usando a mesma estrutura física, né? As mesmas máquinas que encadernam um livro, ela também pode estar encadernando uma agenda, uma caderneta, obviamente, que com a separação do papel e da tributação. E a Viena, Fábio, ela sempre se posicionou como uma empresa para atender as pequenas e médias editores, né? Nós, assim, não temos por tradição buscar grandes contas, grandes volumes, grandes editora como Companhia das Letras, que tem volumes expressivos e títulos infindáveis, né? Nosso trabalho ele vai mais no apoio do pequeno editor, né? Muitas vezes conversamos com autores, sabemos das dificuldades dos autores e, obviamente, nosso trabalho é tentar levar o autor para um editor, né? Cada um de nós aqui, eu como gráfica, sendo o papel impressão, né? O autor tendo um editor para apoiá-lo e trabalhar a questão da produção do livro, e o editor fazendo essa divulgação, o livreiro fazendo a distribuição, né, comercialização. Então, é uma gráfica inserida nesse mercado, como você com mais de 20 anos de experiência nesse ramo, conheço muita gente, né, e vim aprendendo, e todo dia a gente aprende algo novo. Todo dia tem uma novidade, tanto na parte tecnológica, quanto na parte comercial, quanto no mercado do livro, que é muito dinâmico. É isso, a Viena é isso tudo, né, esse ecossistema para apoiar o editor e o autor aí naquilo que ele for materializar, né. Sabemos que existem vários caminhos hoje, você sabe, tem aí a questão dos e-books, né, da distribuição do digital, mas o impresso, ele se sobressai enormemente, não tem como negar, esse é um fato, né. Não, com certeza. Eu acho que duas coisas que eu acho que são importantes da Viena, que já me chamavam atenção antes de conhecer o Teco.
mas é que sempre apoiou também iniciativas do mercado em geral, né? Várias Sim. feiras, também encontros para a profissionalização ainda maior dos editores e de toda a cadeia. E isso eu sempre achei muito interessante, viu, Teco? Um dos nossos trabalhos é ajudar o editor a perceber que o livro, ele, quando está na gráfica, não importa se ele é bem trabalhado, se ele é um livro bonito, bem diagramado, né, se é um livro bem concebido, ou se é um livro mal construído do ponto de vista editorial. Ele custa a mesma coisa, Fábio. Então, o nosso trabalho é falar, gente, o papel ele custa a mesma coisa se você vai imprimir um belo livro ou se você não se preocupar com a criação, com o design, com a diagramação, né, com a revisão, ele vai usar o mesmo material. Então, sempre que existe a possibilidade, a gráfica ela entra nesse sentido. Falar: "Gente, olha, o livro bonito, o livro feio, né, ele tem o mesmo preço de matéria-prima. A mesma árvore que ela é colhida para fazer um best-seller, a árvore do lado, né, que estava ali na plantação, ela é colhida e pode virar um panfleto. Então, vamos trabalhar no conteúdo, né, vamos trabalhar na diagramação, no design, para fazer com que aquele livro seja memorável, né, porque, cara, coisa simples, às vezes, assim, uma diagramação que vai até a borda do papel, é um erro simples, tá. O leitor, muitas vezes, começa a ler o livro, ele não consegue terminar a leitura do livro e não entende por quê. Se torna uma leitura pesada, às vezes é o espaçamento entre linhas, às vezes é a fonte que ele usou, que não era uma fonte muito amigável para a leitura, ou o tamanho inadequado, ou faz uma salada ali com um monte de família de fontes tipográficas, né. Enfim, eu acho que o papel da Viena é permear tudo isso, né, oferecer um trabalho de consultoria muitas vezes, pel principalmente para aqueles que estão se aventurando a fazer um primeiro livro ou tá com poucas obras, nosso trabalho é de enriquecer isso, de levar materiais possíveis, de divulgar papéis, divulgar fabricantes, né, trabalhar com formas alternativas que não encareçam o projeto, mas que possibilite que ele se destaque. Então, por exemplo, a Viena tem a Viena Press, que é uma loja online, a pessoa pelo vienapress.com.br, ela faz o pedido a partir de 50 exemplares, e ela tem ali à disposição todo tipo de enobrecimento. Então, na lojinha online, a pessoa consegue configurar um hot stamp, um verniz com relevo, consegue colocar uma sobrecapa, consegue colocar um fitilho, e muitas vezes, ela não sabe o que é um relevo úmido. Ela não sabe o que é um hot stamping, ela não sabe o que é uma brochura costurada ou uma brochura fresada. E aí entra o apoio que a gráfica, né, poder, orientar esses clientes em qual o melhor acabamento, e qual o melhor enobrecimento. É isso. Não sei Muito até se bom. você conhecia a Viena Press, é um serviço nosso de impressão digital, né, de Uhum. impressão, e nós temos pela Viena Press tanto a parte de toner, né, laser, que a qualidade extrema, estamos falando de equipamentos Canon, e hoje a gráfica também dispõe de equipamentos inkjet para fazer materiais mais acessíveis, como material didático, apostilas, nós podemos usar inkjet e ter um excelente resultado. Eh, Recentemente eu propus a um amigo meu para fazer uma simulação comparando o inkjet com o toner, que ele estava acostumado a trabalhar, a diferença foi de 40%. Então, assim, a tecnologia, ela traz condição hoje do cliente poder desenvolver materiais cada vez mais personalizados e cada vez com tiragens menores, sem neutralizar o ganho econômico. Eh, Muitas vezes antes, você tinha condições de fazer menos, mas te custava muito por exemplar. Hoje a curva já caiu bastante, então você já consegue ter viabilidade econômica,
a partir de 50 exemplares. Alguns colegas gráficos trabalham com tiragens ainda menores. Eu sei de gráficas que fazem a partir de 4, a partir de 1, né? Não é muito viável, no meu ponto de vista, até porque quem está produzindo, quem está ganhando, quem está no mercado editorial, se vender um livro, 2 livros, 3 livros, não vai não vai refrescar nada do ponto de vista econômico, né. E a gente sabe que o livro na gráfica, ele tem seu custo para o editor, para o autor, mas existe o custo de desenvolvimento, que esse você conhece bem, né, Fábio? Que é a tradução, revisão, Uhum, diagramação, ou seja, ele não chega de graça na gráfica. Ele tem claro. todo o custo, muitas vezes tem um advance, tem um contrato internacional para trazer aquele conteúdo, então eu acho que isso aí você também pode, enriquecer o bate-papo de posicionar cada player, né. A gráfica ele é um elo da cadeia, e não é o mais importante, é o menos importante, porque a gráfica depende do autor, do que cede os direitos ao editor, e o editor que vai trabalhar esse conteúdo até chegar na gráfica e depois ser distribuído, colocado em pontos de venda e circular de uma forma que a gente nem imagina por onde esses livros circulam depois que sai daqui, né. É verdade. E só pra terminar também, lembrando também que a Viena vai estar na Flip com a gente, né? Na Casa Publish News, não é isso, Taco? Casa para o News. Ano passado já fizemos lá uma frente de trabalho junto com o pessoal. Esse ano reforcei nosso compromisso de estar com vocês, né, de estar apoiando a Casa Publish News na Flip. Na Flip também tem uma outra casa que a gente participa, a Casa Pagã, né. Depois Uhum, da Flip, nós temos a FEFIC, que vai ser uma feira cristã agora em julho, por meados de julho. Depois tem a Bienal, em setembro, nós vamos estar com o stand lá, e CCXP, depois tem mais uma feira cristã, cara, é um monte de evento. Esse ano acho que já foram uns 4, que nós participamos com equipe, apoiando, levando, imprimindo alguma coisa, participando e fazendo com que esse mercado seja cada vez mais expressivo, né, Fábio? Eu acho que está aumentando os leitores, o que que você acha? ah, não. Não só acho como as pesquisas mostram, né, que a gente tem o ano passado foi bem importante e com certeza a gente está aqui para ter ainda mais leitores. E a gente tentando fazer a nossa parte, né, Taco? Opa! E assim, como uma gráfica, eu atendo hoje, eh, na média, tá, mais ou menos uns 150 clientes todos os meses, né. Eles não são os mesmos, eles muda, às vezes entra um cliente, sai outro, tal, mas mensalmente cerca de 150 clientes diferentes nós atendemos. E, cara, é todo tipo de livro. Você não imagina a variedade. É livro pequeno, livro grande, livro capa dura, livro com enobrecimento, livro simples, livro grampeado, e todo tipo de editor, e todo tipo de público, todo gênero. É uma miscelânea incrível, né. Tem dias que estamos imprimindo um livro religioso, e aí na sequência vem um livro completamente ao contrário. Tem público para tudo, Fábio. E como você falou, as pesquisas mostram, com certeza estão corretas, mas a gente sente, né, pelo que sai da gráfica, pela variedade, pela quantidade, e cada vez isso nos surpreende, porque, cara, que nem a gente esteve lá na feira no Pacaembu, gente que a gente nunca imaginou, chegou lá no stand, a gente vai conversar, vai se apresentar: "Ah, conheço vocês. Ah, eu já vi vocês". E é uma satisfação muito grande fazer parte desse mercado, e a gente sente que o mercado nos abraça, né. Isso é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que demonstra seriedade com que a gente trata cada livro que é produzido, né, de ter esse reconhecimento do mercado, então eu também sou muito grato por isso. Perfeito. Foi muito bom conhecer você, Taco, e também eu conhecer um pouquinho do que a Viena faz, tem feito e vai fazer muito mais ainda. Valeu pelo Opa, apoio aqui ao podcast. Obrigado. obrigado, Fábio, fica com Deus. Grande abraço, gente. E este foi o episódio 425 do podcast do PN. Obrigado a você que nos ouviu. Se quiser comentar, avaliar nosso podcast no Spotify ou no YouTube nos ajuda muito. E sempre temos um programa novo toda terça-feira. Até semana que vem. Edição e apresentação de Fábio Errara.